gente, aqui é a Vanessa Brunch do blog Sem Quases e hoje nós vamos falar dos termos que regem aí os universos dos filmes e das séries. Se você é um apaixonado por esses mundos, você com certeza conhece alguns desses termos e conhece os seus significados, como spoiler, spin-off, crossover. Mas caso você pense que já conhece todos esses significados, calma, continue por aqui, porque nós vamos trazer curiosidades, significados que talvez você não conheça. E esse vídeo vai servir também para você enviar aí para um amigo, para um pai, para um avô, para uma mãe, que você acha que não está tão familiarizado ou familiarizada assim com esses termos, com esses universos. E antes da gente começar a falar de cada um deles, caso você tenha caído aqui de paraquedas e não esteja entendendo muito bem onde está, o Sem Quases trata de simbologias, análises de filmes, séries, músicas, explicando as principais lições e metáforas de cada uma dessas obras. A gente também tem aqui notícias da semana, de lançamentos, cancelamentos de séries e filmes. E por vezes eu também trago alguns dos meus textos como escritora. Inclusive, aqui na descrição tem o link do meu último livro lançado. E o último vídeo aqui do canal foi inclusive de uma poesia recitada com um clipe bacana que a gente fez pra ela. Então, pra não perder nenhum conteúdo, é só se inscrever aqui embaixo no canal. E eu tenho que aprender a pedir, a falar isso, porque eu esqueço na maioria dos vídeos. Mas por favor, assina o sininho, aquela coisa toda. Gente, sério, eu não tenho o costume de falar, eu esqueço, eu vou falando aqui o conteúdo do vídeo, blá blá blá. De repente, não lembrei. E aí todo mundo fala: eu tenho que pedir, gente, por favor, se inscreva. O que mais fala? Deixa o like também, isso é importante pra o vídeo subir aí, pra outras pessoas terem acesso. Ah, mas pra que servem esses termos? Por que eu vou querer entender o que são esses termos? O bacana é que esses termos servem pra quando você estiver assistindo uma crítica mais elaborada ou lendo uma crítica mais elaborada de um filme, ou até pra quando você encontrar alguma matéria sobre uma série, algo que tá ali com uma dessas palavras ou com várias dessas palavras, às vezes até nos títulos. Esses termos que vamos falar aqui, inclusive, vão ajudar você a entender como é que funciona ali aquelas pausas que as séries têm, o retorno delas. Algumas palavras são muito específicas. Então nós vamos começar aqui falando dos basicões que podem servir aí tanto para o universo dos filmes, como para o universo das séries, como para o universo dos livros, em muitos casos também. E depois nós vamos para um ângulo mais específico e vamos falar especificamente do universo das séries. Para começar, quem nunca viu aí pela internet os nomes de casais sendo unidos, se tornando um só? Brumar, Gelina, foram vários e vários nomes. Isso começou a acontecer também com algumas amizades entre famosos, entre celebridades. E muitas pessoas, quando torcem pra que aquela amizade dê certo, pra que aquele casal dê certo, começam a grudar os nomes, né? Criar um nome só pra se referir a essa relação. Isso tem muito a ver com o que acontece quando nós falamos a palavra shippar. Shippar é torcer para um casal. É quando você torce para que aquele casal dê certo, para que aquele casal continue junto, para que aquele casal fique junto no final de alguma trama ou até na vida real. Então essa palavra é muito utilizada para fãs aí de casais em filmes, séries e livros. E como eu falei, nem sempre é só sobre o lado romântico, amoroso. Além da palavra shippar, você já pode ter ouvido a expressão OTP, que na verdade é a abreviação para One True Pairing, uma definição dada a dois personagens que são ideais um para o outro, digamos assim. Então essa expressão acaba trazendo algo até maior do que o ship, porque às vezes você shippa um casal que você não tem certeza se realmente eles fazem bem um pro outro, mas você torce pra que façam. Já o OTP é aquela coisa que você fala: Ah, não, eles têm que ficar juntos porque eles se fazem muito bem, porque eles têm tudo a ver um com o outro. Já é um outro nível do chip, digamos assim. Shipper, que também dá pra gente ouvir aí no meio dessas palavras, é justamente a pessoa que está shippando um determinado casal. O meu casal favorito, por exemplo, dos universos dos filmes e das séries, que pra mim já é um OTP ou OTP, é Chandler e Mônica de Friends. Espero que isso não seja spoiler se alguém tá assistindo Friends agora, mas A maioria já sabe, né? e é aquele casal que não fica se separando e voltando milhões e milhões de vezes pra que A trama fica emocionante, tem vários clímax e não sei o que. eles mostram que um relacionamento tranquilo, um relacionamento saudável, um relacionamento que não tem 1 milhão de brigas, pode ser sim também intenso, interessante, emocionante, que é o ideal, né? Então a gente fica vendo aqueles casais que o tempo todo estão brigando, chorando, se jogando no chão, o drama, a morte, meu Deus do céu, socorro, pai, até aquela coisa de descer assim atrás da porta. Gente, eu faço muito essa cena, às vezes eu tô no carro, imagino que vocês fazem isso também. Às vezes a gente tá no carro, assim, aí começa a chover, aí a gente tá com o fone de ouvido ouvindo uma música, a gente pesquisa dentro de um clipe, aí começa a descer a lágrima, você
E aí a gente tem esse casal que é de fato que deveria ser símbolo, né? Que é um relacionamento que... Ai, meu Deus, tá caindo na rotina. O relacionamento cai na rotina, volta, dá pra recuperar. E não precisa perder o encanto por estar sendo ali duradouro e calmo. A gente precisa ter essas representatividades de relacionamentos saudáveis, do bem-estar mesmo. Mas vamos lá pro próximo. Essa palavra aqui, eu não vejo sendo utilizada pra caramba, né? Eu não vejo sendo aquela coisa assim, mas ela existe. E é a palavra canon. E ela significa que o casal que a gente shippa finalmente resolveu amenizar a nossa dor e ficar junto. E nós temos também o endgame, como diz Taylor Swift. E aí já é como se fosse um canon e um nível master, que é quando o casal fica junto no final da trama. Acabou ali o filme, acabou a série, não vai ter continuação, acabou mesmo. E eles ficam juntos do jeito que você shippava, do jeito que você queria. Já uma palavra que pode lembrar aí o canon, que é cameo, se refere a aparições rápidas em filmes, séries, de alguma figura, alguma pessoa que tem a ver com aquilo, como Stephenie Meyer faz em Crepúsculo, como Stan Lee fazia nos diversos filmes de herói. O nosso amém aqui pra ele, que deixa aí uma saudade enorme e um legado muito grande. E aí, já que estamos falando dessas tantas palavras, a gente não pode esquecer de relembrar da palavra básica pra tudo isso, que é fandom, que significa justamente a base de fãs ali de um filme, de uma série. Nós temos o fandom de Game of Thrones, de Harry Potter, unidos ali como se fosse uma família. Uma outra palavra que poderia acabar sendo confundida é fanfic. Fanfic, em tradução livre, significa ficção de fã. Ela acontece quando um fã de algum filme, uma série ou principalmente de livros, de alguma trama literária, pega essa história original e cria uma outra própria, nova, com base nessa original, criando talvez novos cenários, novos personagens, mas sempre utilizando a essência da trama que já existe e que geralmente já está fazendo sucesso. Foi o caso, por exemplo, de 50 Tons de Cinza, que surgiu como uma fanfic de Crepúsculo. É possível perceber algumas semelhanças básicas aí, como as protagonistas estabanadas e o misterioso homem envolvido. E eis que no meio da edição percebi que não falei de uma das palavras mais básicas da lista, que é spoiler. Spoiler nada mais é do que quando alguém ou algum site, alguma notícia, revela fatos a respeito dos conteúdos de alguma série, algum jogo, livro, filme. O termo vem do inglês, mais precisamente estando relacionado ao verbo to spoil, que significa estragar. Além das falas, os spoilers também podem ser dados através de imagens. E em um exemplo aqui básico, nós temos uma notícia que diz: o ator confirma que haverá mortes em um dos primeiros episódios da 4ª temporada. Bom, aí não está dizendo quem vai morrer e nem muito bem quando. Mas se a gente diz, o personagem tal vai morrer na 4ª temporada, aí já estamos dando um spoiler. E nós temos algumas palavras ainda mais básicas, como flashback, que é quando um personagem tem lembranças do que já viveu ali no passado, ele tá voltando para aquilo, e aí é o flashback. E nós temos o flash forward, que é quando um personagem está ali pensando em seu futuro, imaginando como vai ser, ou tendo alguma visão em relação àquilo, e aí ele está indo para o futuro na mente dele, não para o passado. A palavra hype pode significar várias coisas, a depender do mundo em que ela esteja encaixada. Então, quando a gente fala de moda e tudo mais, por exemplo, a gente tá falando de coisas que estão ali em alta, em tendência, que tá dando muito o que falar. Mas quando a gente tá falando de filmes e séries, a palavra hype já tem um significado um pouco mais diferenciado, que é a expectativa que os fãs estão tendo para uma continuação de algo. Por exemplo, uma nova temporada de uma série, uma nova sequência de um filme. Então, quando tá gerando muita expectativa, aquela expectativa muito alta, aí a galera fala: o meu hype tá muito alto pra essa nova temporada. Eu tô criando muitas expectativas pra essa nova temporada. Outra palavra muito utilizada é plot twist, que é uma mudança radical no que estava parecendo ser ali previsto para um filme, uma série, uma trama em geral. Isso aconteceu, por exemplo, em O Sexto Sentido, O Clube da Luta, alguns clássicos que nós temos aí do plot twist, que é aquele final que você fica: caramba, não imaginava que isso ia acontecer, foi muito surpreendente. E não só no final, existe plot twist que acontece no meio de um filme, ou em outros momentos. Esse filme pode começar de uma maneira que você pense: tá, claro que vai acontecer isso, tá. Sei lá, tá a cena de um casal junto e você descobre que eles não são um casal. Enfim, então é essa surpresa. É importante não confundir a palavra plot twist com plot, já que essa segunda significa o enredo da trama, do que ela se trata. Inclusive, o plot pode estar ali se referindo ao que a
trama está trazendo em relação a cada temporada de uma série, por exemplo. Ah, nessa temporada a série está tratando disso. Então é aquela base, aquela sinopse. Crossover! Crossover é quando um personagem ou mais de um personagem, ou também cenários, universos, alguma coisa, né, que tem ali em tramas diferentes, se unem em uma única trama. Isso aconteceu, por exemplo, quando a personagem Annalise Keating de How to Get Away with Murder se uniu em algumas cenas com a personagem Olivia Pope de Scandal. Scandal, inclusive, gente, é uma série sensacional. Ela teve um momentinho ali de encher um pouquinho de linguiça? Teve. Mas ela consegue fechar muito bem o arco, com um final maravilhoso. Poucas séries têm um final incrível, né, gente? Quando a decepção com Game of Thrones, com Lost. E Scandal realmente foi uma série que me surpreendeu. Tem muitas críticas, muitas entrelinhas sociais, políticas. Inclusive também mensagens bacanas sobre relacionamentos amorosos. Enfim, olha... Scandal tá aí no meu top 5, 3, sei lá, de séries favoritas. Voltando aqui pro assunto, quando essas duas personagens se encontraram dentro da série Scandal, então teve a série Scandal em um episódio, a Annalise Keating de How to Get Away with Murder aparece em Scandal, aí nós tivemos que um crossover. Já spin-off é aquilo que foi derivado de alguma coisa. Então, por exemplo, Animais Fantásticos é derivado do universo de Harry Potter, ele está conectado. A galera que assiste Animais Fantásticos já conhece um pouco daquele universo, porque ele é do mesmo universo que Harry Potter. A série The Originals é spin-off da série The Vampire Diaries, porque pegou aquele universo que já existe ali e foi transformado para uma nova série, que pode contar algo aí de algum momento diferente daquele universo, ou que tá acontecendo no mesmo universo ao mesmo tempo, só que uma parte diferente do... Enfim, inclusive está sendo dito aí que vai acontecer um spin-off de Game of Thrones. Só que esse spin-off a gente também tem uma outra palavra pra falar dele, que é uma que eu vou falar daqui a pouquinho, lá pra frente na parte de séries. Outro termo bastante conhecido é Easter egg. Ele é relacionado à brincadeira chamada Easter Hunt, quando crianças fazem caçadas pelos ovos de Páscoa nos Estados Unidos. O termo Easter egg é utilizado para tratar dos segredos escondidos em programas, sites ou jogos eletrônicos, podendo ser relacionado a filmes e séries. Um exemplo bacana de Easter eggs são os fantasmas da série A Maldição da Residência Hill, que aparecem ali escondidos em algumas cenas e que foi uma das melhores produções de 2018 para mim. Acontece muito também em filmes da Disney, já que esses longas costumam colocar referências de um filme dentro do outro. Em Monstros S.A., por exemplo, no quarto da personagem Boo, conseguimos ver um boneco do Nemo de Procurando o Nemo. Distopia. Nós temos algumas distopias como Jogos Vorazes, que inclusive é um filme maravilhoso com metáforas incríveis aí, que na verdade vem derivados de livros, né? Mas pra entender primeiro o que é uma distopia, nós temos que entender o que é uma utopia. Eu peguei aqui uma colinha do Google aí. No Google, quando a gente pesquisa do Google, a utopia é o seguinte: qualquer descrição imaginativa de uma sociedade ideal fundamentada em leis justas e instituições político-econômicas verdadeiramente comprometidas com o bem-estar da coletividade. Ou apenas um lugar ideal, aquela coisa linda, maravilhosa, que todo mundo tá vivendo em harmonia e que tem essa conexão, né, social, política. Aquela coisa que é muito difícil de ser alcançada, basicamente impossível ou impossível, de fato. E é quando a gente fala: ah, mas você tá falando aí uma utopia, você tá vivendo uma utopia, tá idealizando demais, isso não vai acontecer. Já a distopia é o oposto da utopia. É você pegar algo e fazer uma representação ou descrição de uma organização social como se fosse uma utopia negativa. Geralmente se refere a um lugar ou estado imaginário em que se vive sob condições extremas de opressão, desespero, privação. E aí a distopia geralmente vai falar de um futuro distópico, que é quando você pega aí o futuro de uma sociedade e mostra que no futuro tá tudo um caos, tá tudo dando errado, tem gente morrendo, enfim, aí você tá fazendo uma distopia em um futuro. Mas você pode fazer uma distopia do presente, do passado e criar uma trama aí que mostre, geralmente, essas críticas sociais sobre o presente, mas que mostre aí detalhes políticos, sociais que estão um caos. Já antologia, que é uma palavra muito ouvida aí quando a gente fala do universo, principalmente literário, né? Antologia nada mais é que uma união de várias obras em uma só. Então você pega um livro, por exemplo, de crônicas de vários autores. Você tá tendo uma antologia. Então é uma obra de um autor, outra obra de outro autor, outra obra de... e todos ali unindo-se em um livro só.
É o que acontece, por exemplo, em Black Mirror. Black Mirror são vários contos que, na verdade, é como se fossem mini-filmes em uma única série. Cada episódio é um mini-filmezinho ali com um elenco diferente, uma história diferente. Então você tem uma antologia. Quando a gente fala antologia, é isso. É que cada episódio vai trazer uma trama diferente. Remake. Remake é quando nós pegamos um filme ou uma série que está sendo refeita ou refeito. Então nós temos aí a base, a essência daquela obra, só que sendo reconstruída. Então, por exemplo, você falar aqui, Vai ter um remake de Harry Potter. é porque vão pegar Harry Potter e vão fazer Harry Potter tudo de novo, só que com um elenco diferente, e pode sim ter modificações. É uma parte do roteiro, algo que não aconteceu no filme que vai acontecer no remake, mas a essência da obra, toda essa parte da base da obra tem que ser igual. Já o reboot é diferente. O reboot é criar do zero uma trama, pegando só um pouco da essência que ela traz. Por exemplo, nós tivemos aí reboot do Homem-Aranha, quando saiu o espetacular Homem-Aranha, que inclusive eu acho muito ruim. Então, nós tivemos aí esse reboot do Homem-Aranha. Estamos tendo outro reboot agora, com o novo Homem-Aranha, que inclusive saiu no cinema. Também não gostei muito, mas não vou fazer uma crítica inteira do filme aqui. Eu gostei do primeiro, desse não, tudo bem, vamos lá. Quando a gente fala de review, nós estamos falando nada mais, nada menos do que uma crítica, que vai explicar aí um pouco sobre aquela trama, ou aquele episódio, ou aquilo que aconteceu, mas com opiniões envolvidas. É uma crítica mesmo. Aí nós temos agora algumas palavras que já não são tão basiconas, né? Alguns termos que já não são tão basicões assim, que algumas pessoas aí, a gente pode até talvez falar, a maioria, não tenho certeza pra afirmar isso, mas imagino que a maioria não saiba o que significa. E ainda não é do universo das séries, mas sim de palavras que servem tanto para os filmes quanto para as séries. Nós temos a found footage. Sabe aquele estilo de filme que se passa por um documentário filmado com a simples filmadora? Muitas vezes o estilo é usado para filmes de terror, mas também já foi encaixado em outros gêneros. Nós temos como exemplos os filmes Atividade Paranormal e REC. Isso é o found footage, que seria a filmagem encontrada em tradução literal. Nem sempre essas tramas se tratam de casos baseados em fatos reais, mas o tom da obra, com essa ideia de filmagens acontecendo como se fossem reais, pode muitas vezes fazer parecer que sim. Uma dica é procurar pelas palavras found footage sempre que quiser encontrar uma obra com a produção que tenha essa pegada. Sequel nada mais é do que a sequência de um filme de sucesso. Por exemplo, nós tivemos aí um mundo de sequências de Velozes e Furiosos, tivemos várias sequências de Atividade Paranormal. Geralmente, ele traz aí uma cronologia. Então, você tem um filme e aí o segundo mostra o que está acontecendo logo depois do que aconteceu no primeiro, logo depois do que aconteceu no segundo, o terceiro explicando o que está acontecendo depois. Então, ele segue algum tipo de cronologia ali pra ter realmente uma conexão certinha entre um filme e outro, continuando de alguma forma uma mesma história. Quando a gente fala de trilogia, quadrilogia, geralmente a gente não chega no número 5. Quando tem o número 5, a gente já fala a palavra saga, que pode servir também pra coisas que tem aí 4 filmes. Geralmente, até o terceiro a gente fala trilogia, e quando a gente já chega em mais, a gente fala saga. A saga Harry Potter. Falo muito de Harry Potter, né? Porque eu sou muito apaixonada, já falei aqui, inclusive, que em algum momento eu vou fazer um vídeo com todas as metáforas, explicando todas as simbologias de Harry Potter. Mas a palavra saga é um pouco controversa aí, porque existem vários significados espalhados pelo universo. Alguns significados falam que tem que ter algum ato heróico envolvido, ou muitos incidentes acontecendo, quando a gente fala, por exemplo, Minha vida é uma saga. E nós temos também a palavra prequel, que significa aí uma obra, alguma trama que está contando o passado de alguma outra trama, o passado de alguma outra obra. É o que acontece, por exemplo, em Bates Motel, que é uma série muito boa para quem ama psicologia, que vai trazer aí a história da infância, adolescência, até o início da fase adulta de Norman, que foi o psicopata do filme Psicose, que já estava ali naquela fase mais da vida adulta mesmo. Então a gente vai entendendo tudo o que aconteceu com ele na vida dele em Bates Motel. Quando a gente volta pro passado, a gente tem prequel, que é inclusive o que estão falando que vai acontecer nesse spin-off de Game of Thrones, que é voltar pro passado e explicar talvez a Guerra dos Dragões ou alguma coisa desse sentido. E só como extra, antes da gente entrar no universo das séries, nós temos o Guilty Pleasure, que é aquele prazer culposo, que na verdade pode ser usado em várias coisas. Ele não é usado apenas em universos de filmes e séries, mas pode ser utilizado, que é quando geralmente a gente assiste alguma série ou um filme que a gente sabe que não é tão bom, que a maioria da galera odeia e a gente fica assim,
meio assim, realmente não é tão bom, fica naquela coisa assim, mas a gente gosta, já acha legal, a gente quer assistir mais, e aí é como se fosse um prazer culposo, é uma expressão que não existe muito bem em português. Entrando agora nas palavras, nos termos específicos do universo das séries, nós começamos com cliffhanger. O termo tem como significado aqueles episódios que terminam com um gancho muito bom para um outro episódio, algo que deixa uma curiosidade. Por exemplo, um personagem fica lá pendurado em um abismo, a gente não sabe se vai cair, aí acaba assim o episódio antes de mostrar se ele vai cair, se não vai, se vai morrer, se não vai. Nós temos também pilot ou simplesmente piloto, porque também é utilizada a palavra em português para esse termo, que é justamente o primeiro episódio de alguma série. O piloto, ele é apresentado para que a série passe ali ou não nos critérios e vá para o ar. Geralmente o piloto é apresentado até para um público mesmo, que tem a ver com o público que aquela trama quer alcançar, para ver como esse público vai reagir. Se a reação for bacana, se a galera gostar, se tiver uma audiência alta, aí a série continua depois do piloto dela, que é esse primeiro episódiozinho que vai ali trazer uma introdução da série e tudo mais. Geralmente os pilotos são um pouco mais parados, geralmente, né, apresentando os personagens e tudo. E às vezes, quando a gente vai pesquisar sobre uma série, aparece um Szinho, um número, depois um E e um número. O que é isso? Nós estamos falando aí de season e de episode. Season é a temporada. É em que temporada aquela série está. Então, se você vê um Szinho e um 2, significa que tá tratando ali da segunda temporada daquela série. E episode é o episódio da temporada ao qual aquilo se trata também. E aqui nós entramos em alguns termos que vão explicar como é que funciona esse universo de repente, uma série parar, que é totalmente diferente de uma novela, né? A série para, aí passa meses e volta. E de repente tem um negócio de fall season, de mid-season, que é isso? O fall season é o período mais importante para um canal de TV que vai apresentar suas séries, porque é o momento em que ele vai trazer aí o retorno de séries grandiosas que estão fazendo sucesso, ou séries nas quais o canal tá apostando muito, então acredita que vai ser uma série de sucesso, enfim, faz muita divulgação. E esse período aí acontece entre começo de setembro até maio, e é quando justamente essas novas séries começam a chegar, lançamentos que prometem ser grandiosos ou retornos de séries que já têm uma fama aí conquistada. Já mid-season, que acontece aí entre um fall season e outro, é o momento em que séries menos compromissadas, que geralmente tem menos temporadas, 1 ou 2 temporadas, só pra meio que servir ali, pra cobrir o espaço entre um fall season e outro, é que surgem, né? Nesse momento que surgem essas séries. Algumas dessas séries, porém, acabam se tornando as grandes apostas e depois indo pro fall season, como foi o caso de Prison Break, que é uma série muito boa, que teve uns momentinhos ali de encheção de linguiça também, mas é muito, muito bacana. E aí nós temos também a Season Premiere. Esse termo só é utilizado para séries que conseguiram conquistar a audiência, que conseguiram alcançar um grande público. Essas séries que conseguiram esses grandes alcances, a cada primeiro episódio de uma nova temporada, esse início é chamado de Season Premiere, porque já existe uma expectativa para aquela série, já existe o hype para aquela série. E nós temos também Season Finale, que é o final de uma temporada de uma série. É aquele último episódio, é o momento em que aquela temporada vai ser fechada. E nós temos também uma palavra que eu falo muito, já falei em várias postagens do blog, Instagram, e algumas pessoas perguntam o que é hiato ou hiatus, que é quando a sua série, ela para por meses ou semanas. E aí algumas pessoas curtem esse momento pra assistir outras séries e outras ficam lá sofrendo, morrendo de saudade, porque a série que gosta, que curte, entrou no seu hiato, entrou na sua pausa. Nós temos no meio disso também uma palavra que é um pouco mais simples, mais conhecida, que é showrunner, que é basicamente o dono da negócio toda, que é quem basicamente toma as decisões por trás daquela série, daquela trama, a pessoa que ou comanda o time de roteiristas ou é o roteirista, que pode mudar muita coisa. Um ótimo exemplo disso é Shonda Rhimes, criadora de Grey's Anatomy, tá por trás de Scandal, How to Get Away with Murder, e tem o nome Shondaland, né? Que é esse universo de séries e obras que ela cria, que ela comanda. E pra finalizar, nós temos uma palavra relacionada a algo que está acabando no universo dos filmes e das séries.
mas que deixou aí séries com um legado enorme desse estilo, que é sitcom. Sitcom são as séries que são de comédia, né, geralmente, e que se passam ali com a plateia assistindo, ficava aquela risadinha de fundo, ou palminhas em algumas cenas, e depois que você assiste alguns episódios, você nem ouve mais as risadinhas ou as palminhas direito. Friends é o caso, The Big Bang Theory é outro exemplo de série desse tipo. Geralmente tem mesmo uma plateia assistindo, de fato, na hora das gravações, acontece em um palco, com os cenários ali sendo trocados e tudo. E é o estilo sitcom, que tá acabando, né, não tá mais existindo novas séries nesse estilo, mesmo quando são de comédia, mas marcaram época. Então, minha gente, esses foram os termos principais aí que eu lembrei dos universos dos filmes e das séries. Se você lembra de mais algum que eu não citei aqui, coloca nos comentários ou fala comigo pra gente ver se faz uma parte 2, depois um acréscimo, alguma coisa assim. Fala pra mim também das suas séries favoritas. Nós já tivemos aqui no canal tag de séries, temos indicações de séries no blog, já falei dos meus filmes favoritos no blog também, mas depois eu vou responder algumas tags pra gente conversar mais sobre isso. E como eu falei, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like pra dar uma ajuda aí pra gente. Compartilha esse vídeo se você acha que vai ser bacana pra alguém entender melhor desses termos e conversar melhor, entender melhor as críticas quando estiver lendo e tudo mais. E um super beijo e até a próxima!